Eu sou Alexandre Figueiredo, estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos para que vocês se inscrevam no canal, apertem o sininho para receber as notificações e ajudem a divulgar o nosso trabalho de alguma forma. Hoje vamos falar de um tema bastante delicado, que deve surpreender a todos, porque é uma novidade para quase todo mundo no Brasil. É o risco do ativismo de fachada, é a farsa do ativismo de resultados, da caridade paliativa e de tantas outras coisas que parecem bonitas e parecem humanistas, mas não são. Vemos fenômenos como a jovem ambientalista Greta Thunberg no exterior e no Brasil a sua equivalente Tabata Amaral. Pessoas que aparentemente fazem um discurso que muita gente considera positivo sobre diversos temas, principalmente ambientais, principalmente no que se diz a desigualdade social, etc. Mas isso é uma coisa bastante perigosa. Como, por exemplo, a gente vê também no Brasil os casos do quadro assistencial do programa Caldeirão do Huck, apresentado pelo empresário e apresentador Luciano Huck, que, segundo se consta, está pensando novamente em ser candidato à presidência da República para a próxima campanha de 2002. Ou então, temos a religião espírita brasileira, que, na verdade, só é formalmente associada ao espiritismo francês de Allan Kardec, mas que no Brasil se distanciou muito, até totalmente, do original francês, preferindo ser uma espécie de catolicismo medieval de Botox. Pois esses fenômenos, eles adotam uma forma de abordagem que muitas pessoas acham bonita, acham saudável, salutar, mas é bastante tendenciosa, que é abordar a caridade, o ativismo e o humanismo, mas para promover protagonismo. É o ideólogo, é o suposto filantropo, é o suposto benfeitor que buscam vantagens pessoais com isso. E adotam um discurso que, é claro, tenta desmentir essa pretensão. E aí o que vemos? Vemos um ativismo de resultados, que na verdade é apenas uma retórica sem atos bastante profundos. As ações são muito superficiais. O ativismo ele não vai muito adiante. São apenas jogos de cena. E isso vai se tornar muito mais claro em 2020, quando, na prática, esses fenômenos mostrarão para a opinião pública, e fala-se neste caso a opinião pública, não apenas a opinião que se publica, mas também a opinião que está aí nessa selva da internet chamada redes sociais. E isso vai mostrar o quanto esse discurso de caridade, de filantropia, ou mesmo de fraternidade e paz, tem que ser tomado com muito cuidado. Aí me lembro que nos anos 90, o hoje saudoso Marcelo Yuca, ele escreveu uma letra que é a minha paz, quer dizer, a minha alma, a paz que eu não quero. E ele trouxe um recado muito estranho para muitas pessoas. Espera aí, paz que eu não quero? Paz sem voz? Que não é paz, é medo?
Então, o sentido dessa frase, ele vai ser digerido pela população com o tempo. E vemos, por exemplo, no Brasil, o caso dos supostos médiuns espíritas que produzem literatura fake, supostamente mediúnica, e que circula livremente na internet, nas livrarias, vão para a Bienal do Livro, ali serem vendidos ali abertamente, não só de forma livre, mas também de forma estimulada pelo público, sobretudo por pessoas que dizem condenar as fake news, mas que aceitam essa literatura fake do escritor, do suposto médium, que usa o nome do morto para promover sensacionalismo. Só que o morto ele aparece muito aquém do estilo que esse falecido havia deixado em vida. O caso do Humberto de Campos, por exemplo, é uma vergonha que deveria ser banida e deveria ser condenada se o Brasil fosse um país menos ingênuo. E aí eles usam a caridade como escudo, como um disfarce, como uma máscara para isso, porque é uma caridade que não ajuda. Essa caridade dos supostos médiuns nunca fez coisa alguma para o progresso do país. Nunca. Em nenhum momento. Porque pela grandeza que eles se autoproclamavam, era para o Brasil atingir níveis de desenvolvimento altíssimos. E nunca tivemos isso. Pelo contrário, tivemos um golpe. Esse pessoal supostamente ativista, que faz esse ativismo de fachada, nunca fez coisa alguma pelos mais necessitados. Os mais necessitados eram apenas figurantes de um espetáculo, de uma retórica, no qual os supostos filantropos, os supostos ativistas, os supostos benfeitores só queriam protagonismo. E aí eles obtêm estrelato com falsa humildade, enquanto que promovem polêmicas na internet que fazem com que eles sejam debatidos à toa, eles virem problemas à toa, enquanto os pobres morrem de fome, enquanto os moradores de rua morrem de desabrigo ali. Os falsos benfeitores, os falsos ativistas, eles ficam se pavoneando nas redes sociais, promovendo polêmica, com seus defensores patrulhando os contestadores, porque é necessário que se conteste esses ativistas de fachada. Mas esses ativistas de fachada, eles querem, usando os seus patrulheiros das redes sociais, alguns deles posando de intelectuais de Facebook, para blindá-los, para usar o rótulo da polêmica, só para dizer que eles não são tão perfeitos, que eles não são uns mares de rosas, que muitos acreditam, mas que eles querem, através da polêmica, desqualificar os contestadores. E aí temos o quê? Assim como temos, no caso da Operação Lava Jato, no caso do PSDB, juristas, acadêmicos, jornalistas medrosos em analisar o caso do PSDB, a corrupção do PSDB, de políticos conservadores, etc. E vale lembrar que o presidente Jair Bolsonaro, já antes da campanha presidencial, já era conhecido como envolvido no esquema de corrupção de Furnas, a chamada lista de Furnas, ao lado de Aécio Neves. Mas aí o judiciário teve medo de punir Jair Bolsonaro, de cancelar sua candidatura, o que pelo menos teria prevenido esse desastre que é esse governo que está aí.
Mas aí, no caso também dos médiuns espíritas, dos ativistas de fachada, dos escândalos do Luciano Huck, aí temos uma justiça medrosa, uma imprensa medrosa, uma comunidade acadêmica medrosa. Todo mundo melindroso, não querendo investigar as coisas. Fazendo uma investigação de fachada. Por quê? Porque eles representam, em breve, numa nova instância que se virá a partir de 2020, um suposto ativismo humanitário, um bom mocismo, que só vai dar protagonismo para esses conservadores, que eles são financiados por grandes empresas, médiuns espíritas blindados pela Rede Globo, a Tabata Amaral, financiada pela Ambev, né? O Luciano Huck já é membro do Renova BR, que é um consórcio de empresários fabricando supostos ativistas. Então, esse novo cenário ele deve ser encarado com muita cautela. Infelizmente, tem gente de esquerda caindo nesse canto de sereia, achando que basta qualquer um aparecer ao lado de pobre sorrindo, que vai ser progressista, independente de polarizações ou não. E aí vamos ver esse perigo que vai ser de setores conservadores da sociedade brasileira de promover esse ativismo de fachada, que finge se preocupar com os mais pobres e criam toda uma retórica, todo um aparato que dê a impressão de que eles realmente pensam nos mais necessitados. Mas, na verdade, eles não fazem isso. Eles querem apenas forjar seu protagonismo, desenvolver sua promoção pessoal às custas de uma falsa filantropia, que só ajuda pouco. Ajuda pouco, mas ajuda bem mais a promoção pessoal dos pretensos benfeitores, dos pretensos ativistas que vão aparecer aí nos seus palanques midiáticos, enganando a opinião pública. Temos que tomar muito cuidado com eles. Eles serão as víboras da próxima década. Ficamos por aqui e aguardamos vocês para uma nova edição do TV Linhaça.